Olá pessoal, é um prazer ter vocês em nosso PSATcast, o podcast sobre sistemas agrícolas tradicionais. Meu nome é Fábio Freitas e nesse espaço vamos tratar sobre diversos assuntos que envolvem populações tradicionais, procurando trazer para o programa vozes dessas populações. Esse programa tem o apoio da Embrapa, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. Bem, meu nome é Fábio Freitas, eu sou engenheiro agrônomo, sou pesquisador da Embrapa já há 22 anos, 23 anos, e trabalho com essa parte de história, evolução de plantas cultivadas, domesticação de plantas. Então fiz a parte de agronomia já enveredando essa parte genética, evolução, e com duas frentes, uma com a parte mais da história mais antiga através de amostras arqueológicas, né? Então milho, feijão que foram encontrados em algumas cavernas, e em paralelo essa questão mais contemporânea, mas ao mesmo tempo com um recorte do passado, junto com as populações indígenas, né? Locais, principalmente aqui na região do Xingu, onde é que a gente está. Então vendo exatamente a diversidade não só de plantios, variedades de espécies e toda a forma de manejo que eles têm junto com esses alimentos, essas espécies, né? Histórias, mitos envolvendo tudo isso e como a forma de manejo impacta a questão da própria diversidade, manutenção de diversidade, geração de diversidade, né? Essa parte toda. Então, um rascunhado geral. E como é que você veio parar nisso? Como é que foi sua primeira experiência nas comunidades? Comecei a trabalhar nessa área, aqui no Xingu, por conta que no final já da graduação eu já estava começando a trabalhar com algumas amostras arqueológicas, né, de milho, feijão, que foram cedidas pelo Museu de Arqueologia da Federal de Minas Gerais. E ali tem um grupo grande que já trabalhava com essa parte de arqueologia, principalmente na região do norte de Minas, na região do Vale do Peroaçu, Januária, Montalvânia. E ali na região tem vários abrigos, várias cavernas que o pessoal foi achando diversos vestígios da presença humana na região desde 10 mil anos atrás até quase o presente, né? Mais ou menos na época que os europeus chegaram ali na região, né? Então você tem pinturas rupestres, você tem sepultamentos, você tem muita coisa de cerâmica, de ferramentas líticas e entre elas também vestígios de plantas cultivadas. Então, por exemplo, uma das cavernas ali o pessoal fazia cestas de palha trançada, colocava alimentos dentro e enterrava, que a gente acredita até que sejam locais de oferenda, porque tem várias dessas cestas que foram enterradas, pela datação, tem desde 1500 anos atrás até 500 anos atrás, ou seja, eles enterraram vários e nunca utilizaram. Então a gente começou a trabalhar com esse material arqueológico, esses vestígios, para tentar entender um pouco o contexto ali, de onde é que veio esse material, caracterizar. E com base nisso daí, por conta desse trabalho, eu tive contato com uma antropóloga da USP, lá de São Paulo, no Bui, e ela já trabalhava aqui no Xingu já há muito tempo, né, desde a década de 70, e ela queria aprofundar um pouco mais essa questão da agricultura indígena. Daí fez um convite para eu vir para cá. Então isso foi em 97, eu vim pela primeira vez, né, para exatamente acompanhar um pouco essa parte de agricultura indígena. E desde então, né, não parei mais, né, desde 97 para cá. Então já 27, 28 anos nesse aprendizado. Fala um pouco dos projetos que você desenvolveu nessas quase três décadas. Se não puder falar todos, os que você considera os mais relevantes. Então, primeiro, tem um período de adaptação inicial, né? Para você conhecer, inclusive, como que é uma realidade dentro de uma aldeia, que cada aldeia tem uma realidade diferente, um contexto diferente, às vezes dentro da mesma aldeia, dependendo da família, são maneiras diferentes ali de você conhecer, lidar, trabalhar, né? Então, inicialmente, foi bem interessante que eu tive a oportunidade de a primeira vez, a gente foi para uma aldeia que chama Iolapti, que ela estava num momento muito, muito bom, né? Que eles estavam mudando, estavam construindo uma nova aldeia. Então eu peguei, a hora que eu cheguei ali, eles estavam acabando de mudar para essa aldeia e construindo.
Então eu vi uma aldeia nascendo de uma maneira planejada. No ano anterior eles já falaram que eles iam mudar, então eles tinham ido ali, tinham aberto a área, tinham plantado, para daí no ano seguinte, quando eu estava lá, né, eles foram, mudaram, começaram a construir as casas e já colher a roça de mandioca que já tinha sido plantada no ano seguinte, para eles terem alimento, para se alimentar enquanto estavam construindo a aldeia em si, né? Então foi bem interessante que eu pude ver esse momento meio singular da aldeia e a dinâmica das roças, como que é a distribuição espacial das roças no momento zero da aldeia, digamos assim, né, da história da aldeia. E isso acarreta uma série de impactos, né, da dinâmica de diversidade. Na mandioca, ali, como tem várias roças próximas, se cada família tem variedades diferentes, esse é o momento que você tem um potencial maior de cruzamento entre variedades, seja de mandioca, de milho, fava, tudo. Então eles plantam, como está tudo junto, né, tudo assim, um ciclo muito próximo, é o momento que você tem maior chance de recombinação. Então é um momento meio crucial da aldeia e com impacto na diversidade. Então esse foi o primeiro momento ali que a gente teve de contato e primeira linha de projeto que a gente pôde fazer. Seguindo, né, teve muito essa questão de tentar levantar a diversidade que cada aldeia, cada família fazia ao longo do tempo, né? Daí teve um trabalho muito grande que a gente fez, a questão de manejo de tracajá, que é um alimento tradicional aqui para muitas populações indígenas, né, que é parenta tartaruga, né, aquática do rio, que eles se alimentam desde o ovo, filhote e animal adulto. E isso é uma coisa já muito antiga. Só que como o parque a população local aqui foi crescendo muito, e também a forma de transporte, que antes era só canoa, remo, agora tem barco, motor, então eles conseguiram percorrer as distâncias maiores e coletar esses ovos tudo, de maneira mais facilitada. Então isso que aconteceu, começou a impactar muito a população de Tracajá, começou a diminuir, eles mesmos falando que só está diminuindo. E uma aldeia, que é a aldeia Morená, da etnia Camaiorá, eles meio que compraram essa ideia de fazer um projeto de manejo. Então a gente apoiou, né? Então tinha equipe, todo a gente vinha, ficava de 4, 5 meses em campo, percorrendo algumas praias pré-determinadas, identificando os ninhos, colocando tela de proteção, fazendo uma série de anotações, daí voltando alguns meses depois, percorrendo as mesmas praias, os mesmos ninhos para ver o nascimento dos filhotes. A hora que nascia, pegava os filhotes, levava para a aldeia, que a gente fez um criadouro lá, para os filhotes ficarem ali na maternidade, para poder crescer um pouquinho, ficar um pouco mais forte e perder aquele cheiro do ovo. E daí devolvia para o rio num lugar mais tranquilo, né, para diminuir a predação e aumentar. Então foi bem interessante, mas tem uma série de derivações que a gente fez nisso aí, então você tem que fazer um exercício também de conversar com as outras lideranças, das outras etnias, para eles entenderem o que é, né, mas foi bem bacana. Então a gente começou o primeiro ano conseguindo soltar 300, 400 filhotes, e no pico do projeto a gente estava soltando 10 mil filhotes por ano. Então foi bem legal. Outro projeto que a gente fez, isso já é um pouco mais recente, mas pegando aquela ideia inicial, quando eu falei da aldeia nova, né, da questão de diversidade da mandioca, mais recentemente que a gente fez colaboração inclusive com o pessoal de fora, né, do Smithsonian, dos Estados Unidos, e também da Universidade de Warwick, lá na Inglaterra, que a gente veio para cá na aldeia Waurá para tentar mapear realmente essa diversidade, né? A gente queria ver a questão da mandioca localmente em termos amplo da domesticação da mandioca, pegando muitas amostras, né? Seja amostra local, amostra de herbário, amostras arqueológicas inclusive, desde o sul dos Estados Unidos até a região do Chile, e amostra arqueológica até 2000 anos atrás, para ver a partir do centro de origem da mandioca, que é a região aqui da borda sul da Amazônia, região ali do Acre, como a partir da domesticação essa diversidade se expandiu,
nessas populações. Porque é bem interessante, porque a mandioca tem uma diversidade muito grande, mas é uma planta que é propagada de forma clonal. Então você pega a planta mãe, né? Você pega a planta mãe, tira um pedaço do galho, planta e ela rebrota. Então é um clone, mas ela tem uma diversidade enorme, né, ao longo disso. Então a gente fez todo o trabalho de pegar essas amostras, sequenciar, extrair DNA, sequenciar e ver como essa diversidade se expandiu a partir do ponto zero da domesticação ali no Acre, mais ou menos na região do Acre, Bolívia, né, e como se espalhou pelas Américas. Então esse é um trabalho que a gente faz exatamente essa questão de história, de evolução, da dinâmica evolutiva de uma planta cultivada. Então é um trabalhinho que também está terminando agora. E a gente fez um recorte na aldeia Uaurá, porque daí você tinha, dentro de uma localização bem definida, várias roças, né, e a história de cada planta. Então você entrevistando cada agricultor, ele falou assim, não, essa variedade aqui eu ganhei, né, de um parente meu de outra aldeia. Então você vê como essa diversidade também caminha dentro de uma determinada área. Você está trabalhando na aldeia, mas essa diversidade veio também de outros locais. E a aldeia Uaurá é interessante porque eles têm uma tradição, na hora de fazer a roça, que eles inclusive conseguem identificar plantas que vêm de semente. Então eles não plantam por semente, mas eles reconhecem quando vem uma planta de semente e cuidam, avaliam aquela planta que está vindo. Se eles gostarem, eles incorporam na coleção, dão um nome e incorporam na coleção. Então você acaba trazendo uma diversidade do banco de sementes do solo para o contexto do portfólio que eles manejam, né? Então é uma forma de introdução de diversidade. E daí é interessante que daí, uma vez que introduzido isso, eles mantêm por clonagem, né, vegetativamente. Então eles perpetuam aquela diversidade enquanto eles quiserem, né? Ou o ambiente permitir, não acabar com aquilo lá. Então essa é essa outra linha. E assim, qual a importância da Casa do Cucu na geração dessa diversidade? Então, a Casa do Cucu, alguns agricultores dessa aldeia Uaurá, eles fazem, na hora que eles vão fazer a roça, eles plantam, que a gente chama Casa do Cucu, eles fazem alguns montes diferenciados, que eles pegam a maniva, né, aquela parte que vai reproduzir a mandioca, e montam uma estrutura nesse monte de terra, que eles chamam que é a Casa do Cucu, que é onde é a casa do espírito do dono da mandioca, que chama Cucu, que na verdade é materializado por uma lagarta, que eles acham que é uma lagarta que come a folha da mandioca, mas eles falam que é o dono. Então ali que eles falam que a força da roça entra pela Casa do Cucu e se espalha para o restante das plantas que eles vão plantar. E é interessante porque quando eles fazem uma plantio de mandioca, vocês têm 3, 4 tipos diferentes de mandioca, eles plantam setorizado. Então um tipo aqui, né, vários montes de um tipo, ali outra parte da roça, vários montes de outro tipo, né? Então eles separam os tipos diferentes de mandioca, porque isso facilita na hora de colher e preparar, né, faz o mesmo tipo. Porque se plantasse misturado, para cada um eles têm uma forma de manejo diferente para preparar a própria questão do ciclo, né? Umas são mais precoces, outras demoram um pouco mais para ficar maduro. Então, ao plantar setorizado, fica mais fácil de você preparar. Mas, diferentemente dessas outras, da roça em si, a Casa do Cucu, eles misturam tudo. Então, na hora que eles estão fazendo aquela estrutura, se eles têm 2, 3 tipos, eles podem misturar, né, fazer vários manivas ali, colocam. Então, na hora que cresce, né, cresce vários tipos juntos, né, e os galhos de um ficam muito próximos da outra. E a mandioca é interessante que ela tem uma mesma planta, ela tem flor masculina e flor feminina. E com isso, a chance de recombinar aumenta ainda mais. Então essa Casa do Cucu, além de ser como se fosse tipo um mini banco de germoplasma, que você está reunindo a diversidade, né, então você está preservando ali, ela potencializa uma questão de troca, né, entre diferentes variedades, uma recombinação. E o fato deles identificarem planta de semente, uma vez que gerou uma semente, caiu e brotou,
Eles podem pegar aquilo lá, testar e se gostar, incorporam. Então ele fecha o ciclo todo. Ele tem uma diversidade, planta essa diversidade junto, mantém essa diversidade, permite uma recombinação e uma vez recombinado e gerado semente, né, e germinou, eles podem identificar e perpetuar. Outros projetos que a gente faz, por exemplo, aqui na aldeia Ilha Grande, quando a gente foi contactado pelo Ciranhu, que é o cacique aqui na aldeia, ele estava iniciando ainda, o pai dele era cacique, né, ele estava ali na linha sucessória, e ele fez um contato com a gente numa reunião que teve lá no posto Leonardo, falando que ele precisava apoio para a aldeia dele, exatamente essa questão agrícola, que aqui são muitos trabalhadores, a roça que cabia até hoje foi a roça mais diversa que eu já vi, né, em termos de espécies e variedades, mas ele precisava de algum apoio em ferramentas, né, machado, carrinho de mão, né, coisa para fazer a roça e manejar. Então, a primeira vez que eu visitei aqui, achei fantástico a roça, a gente correu atrás, conseguiu um projeto e desde então a gente trabalha muito aqui. Então isso foi nos anos 2000, 2001, então a gente conseguiu algumas ferramentas e ao mesmo tempo a gente viu essa questão da importância da diversidade que eles têm, a relação dessa diversidade toda com o dia a dia, os alimentos que eles utilizam, vários pratos tradicionais que eles fazem, né? Desde o amendoim aqui é uma coisa diferenciada que, de modo geral, as populações dizem o milho e a mandioca são os carros-chefes. Aqui o amendoim é o carro-chefe, né? Além da mandioca, o amendoim é muito presente, tem uma diversidade de variedades muito grande. Então eles têm vários pratos com a base de amendoim, desde uns que eles chamam de canapé, que é como se fosse uma massa de mandioca com amendoim que eles fazem assado ali na brasa, vão tirando fatias, é delicioso. Tem mingau, então tem alguns caldos, algumas bebidas que eles fazem também à base de mandioca, amendoim, batata doce, arroz. Então tem vários pratos que eles fazem com isso. E vendo essa importância dessa diversidade toda, a gente trabalha muito com eles também essa questão da conservação, tanto o apoio local, estamos fazendo bastante roça, dando condições de essa produção local ser bem constante, como também pegando pequenas amostras das principais culturas, diversidade de variedades que eles têm e levando, por exemplo, para a Embrapa para conservar a longo prazo. Então aqui localmente, que a gente chama de in situ, on farm, e levando a amostra para fora para conservar a longo prazo, que a gente chama de ex situ. Então essa interação entre as duas formas de conservação, local e fora. E é interessante que algumas amostras que a gente coletou, por exemplo, de milho nos anos 2000, 2001 aqui, estava conservada na Embrapa, ali por volta de 2011, 2012, eles tinham plantado milho aqui, tinha dado um veranico no meio da safra e eles perderam o milho, não conseguiram produzir aquele ano. Eles não tinham mais sementes para a safra seguinte. Então eles fizeram contato ali com a gente foi na Câmara de Conservação onde estava o próprio material deles, retiramos uma parte, multiplicamos lá na Embrapa e trouxemos de volta aqui para eles. Então fecha o ciclo essa relação da conservação local e conservação num instituto uma instituição que nem a Embrapa. Então você preserva lá fora, né, e qualquer problema que der aqui você consegue retornar esse material. Então isso foi uma coisa bem interessante, a pessoa ficou bem contente, porque não só forneceu um milho para cá, para a aldeia, como o próprio pessoal eles forneceram para os parentes de outras aldeias. Então a questão de segurança alimentar, né, ampliar essa questão de tanto localmente você estimular, dando condições para eles manterem essa diversidade toda, esse alimento que é base para eles, como também se mantendo fora para qualquer risco que tenha você conseguir recuperar isso aí. Né. E tem outros trabalhos paralelos, voltando de novo lá no aldeia Uaurá. A gente fez um trabalho bem interessante sobre a questão do sal do aguapé, que é também uma tradição já há muito tempo que eles fazem,
que é extrair sal, obter sal a partir de uma planta que é o aguapé, que vive em lagoas, que eles estão muito longe do mar, por exemplo, então várias populações estão longe do mar, então para pegar sal marítimo, em termos históricos estou falando, e também não tem jazidas minerais de sal, que em alguns locais no mundo o pessoal também aprendeu a tirar sal de algumas jazidas. Aqui não, aqui eles aprenderam a obter sal para alimentação e também como forma de remédio a partir da planta do aguapé. Então pega a planta do aguapé, faz todo um processo, né, de secagem, queima, filtração para fazer o sal, que é interessante não só porque eles têm uma soberania alimentar desse recurso, né, que é essencial, e ao mesmo tempo também serve tanto para alimento como para a saúde. E o sal do aguapé é interessante porque não é cloreto de sódio, que nem o do mar, é cloreto de potássio, que não dá problema de hipertensão, então para a saúde faz melhor ainda. E é interessante aqui, de volta aqui à aldeia do Ilha Grande, quando eu comentei com o cacique essa questão do sal, o trabalho que ele estava fazendo lá no Aurá, ele falou, eu lembro que minha sogra conta a história que o Caiabi fazia sal a partir da palmeira Inajá. Né? Isso eu nunca tinha escutado falar, né? Então foi bem interessante, porque daí ele contou um pouco como era esse processo, e falou, vou tentar recuperar, falar com a minha sogra, para ela falar como que é e tentar fazer esse processo de novo. Então foi um processo de recuperação de uma tradição que já estava, não esquecida, mas não estava sendo utilizada mais pelos caiabis. Né? Então o ano passado a gente fez essa conversa e ele veio, né, vou primeiro fazer um teste, né, ele fez um teste, ele pegou o Inajá, produziu o sal, falou, não consegui produzir, daí a gente veio para cá e também fez um documentário, não só dessa produção do sal do Inajá a partir do sal a partir da palmeira Inajá, né, como também a questão da própria recuperação desse conhecimento, né, desse processo, que era uma coisa que era só história e voltou a ser de novo um produto que ele fez. Então é interessante que isso acaba circulando essa história, não só dentro da comunidade, como outras aldeias. O cacique Seranhul produziu sal de novo a partir do Inajá, né, e ele tem agora ele tem uma vontade agora de dar andamento nisso, né? Não sei se de uma maneira utilizar esse sal para trocar com outros aqui localmente, mandar para fora. Então a gente vai ver como vai isso evoluir daqui para frente, mas é legal que ter resgatado essa informação, esse processo em termos aqui locais. Então, aproveitando essa história de resgate, né, é o que a gente viu lá em 2012, né, de alimentos que na época você disse que são negligenciados, né, que era o caso do cupá também, né? Cupá também. Se contar um pouco como foi esse projeto. O cupá já é um alimento do povo, para algumas etnias do povo G, né, do tronco linguístico G, e no caso o cacique Megaron, que é dos Caiapós, que ali em 2006, 2007 ele fez contato comigo através da FUNAI, né, que a gente conhece várias pessoas ali que fizeram contato, falando que a mãe dele contava muita história sobre o cupá, que é um alimento deles, mas ele mesmo não conhecia, né, que o Caiapó, com a questão do contato, eles migraram muito e esse alimento ele tinha se perdido nessas migrações, nessas rotas que eles tinham feito. E o cupá é uma planta de uma trepadeira, é parente da mesma família da uva. Então você planta, ele sobe na árvore e lá ele começa a engrossar essa rama. E eles pegam esse pedaço dessa rama, fazem um grande braseiro, colocam ali e durante a noite ele cozinha e come. A hora que você abre parece até um aspargo. Então é um alimento que eles tinham e o Megaron queria recuperar isso, queria saber como que era, queria conhecer.
E a gente tinha lá na Embrapa, a gente tinha uma coleção pequena que a gente tinha coletado lá nos craús, que é mesmo, são parentes muito próximos. E a gente, então, a gente tinha na coleção, falei com outro colega que chama Djalma, a gente produziu várias mudas e trouxemos para a aldeia do Megarum. Então a gente foi um ano, levamos essas mudas lá para a aldeia Capoto. Aí posteriormente no ano seguinte a gente voltou junto com o Celso para poder exatamente registrar essa reentrada desse alimento na cultura e a forma de produção, como eles utilizam o processo, né, e também registrar um pouco sobre a história, sobre informações sobre essa planta, né, alguns mitos, algumas histórias, algumas músicas que a hora que eles estão fazendo ou colocando cupá para assar, eles cantam para fazer o cupá cozinhar direito, né, assar direito. Então é interessante quando muitas vezes você recupera um alimento, você está recuperando uma série de fatores culturais agregados a isso. Então você está recuperando não só o cupá, né? Então você tem o cupá e daí você tem, por exemplo, uma folha que eles vão na mata para colher especificamente para embrulhar o cupá para colocar na brasa. Então já vem um outro recurso genético, uma outra espécie atrelada. Aí você tem o processo de produção como todo, as etapas que você faz. Você tem as músicas atreladas. Você tem alguns mitos, por exemplo, falando que criança pequena não pode comer cupá porque senão racha o pé. Então você tem uma informação atrelada. Você tem a questão linguística, porque você tem o nome cupá, mas por exemplo, essa planta que a gente pegou, essa folha, ela já tem um outro nome que é ligado ao cupá. Então você tem também uma questão linguística, vocabulário que você resgata. Então, quando você resgata uma coisa, você tem um outro universo que vem, né, junto. Além de você estar passando para a geração mais nova, essa importância de manutenção de coisas tradicionais. E mesmo quando você chega, isso é qualquer sociedade. Então você está na tua família ali, o pai e a mãe fazem uma coisa, muitas vezes o filho está acostumado a fazer aquilo lá e não dá tanta importância para aquilo. Se vem alguém de fora, né, querendo saber um pouco mais sobre aquilo, a própria geração nova fala, nossa, mas o pessoal está querendo saber isso aí que meu pai faz, minha mãe faz, né? Então assim, ao você ir e prestar atenção, registrar um trabalho que teu pai e tua mãe fazem, já desperta na geração mais nova, opa, o que é isso daqui? Né? O interesse em querer saber um pouco mais. Então tem todo um contexto que acaba se envolvendo. E só para deixar também registrado que todo esse processo que a gente fez ao longo desses anos todos, a gente teve que ter muito apoio de várias entidades, tanto a Embrapa apoiando isso, mas aqui quando se envolve populações indígenas, né, a FUNAI é muito forte, é um parceiro que sempre teve presente, né, tanto para o apoio local, para você vir, para você conversar, fazer o diálogo, né, com a questão da legislação toda aqui que veio. Muita coisa que às vezes fica meio no limbo, você não sabe como agir, como fazer. Então, acompanhando o tempo todo, para a gente poder fazer o diálogo com as comunidades, fazer as anuências, fazer as autorizações todas. Então, a FUNAI é um parceiro que sempre teve presente muito forte. E agora, mais recentemente, que a gente percebeu que a gente está dando uma ênfase muito grande nessa questão da própria memória. Porque a gente está falando aqui quase 30 anos de trabalho, conheci muitas pessoas, né, que, assim como eu, que estão ficando mais maduro, envelhecendo, as pessoas também tem muitas pessoas que estão envelhecendo e alguns já falecendo. Então esse conhecimento atrelado a algumas pessoas, querendo ou não, acaba se perdendo às vezes se você não registra. Ainda mais que a tradição das populações tradicionais, de modo geral, é oral. Então conta a história, vai passando de geração para geração. Essa questão do registro, seja escrito, seja gravado, é uma coisa mais recente. E com base nessa riqueza toda,
e a facilidade hoje, tanto a gente poder vir, né, ter uma recepção muito tranquila, o pessoal já conhecer a gente, saber o que a gente está fazendo, a gente poder registrar algumas essas tradições, porque daí fica ad eterno, né? Então hoje em dia você tem uma série de equipamentos mais facilitados, você tem equipes boas, agora aqui nesses últimos vídeos, né, a Rental Pix lá de Piracicaba, que é um parceiro muito grande que a gente está fazendo toda essa parte. A gente está podendo fazer alguns documentários muito interessantes, registrando tudo isso, e a gente sabe que são materiais que vão poder ser reestudados, né, cada vez mais ali para frente, porque a gente está registrando algumas coisas desse momento, né, que enquanto ainda tem uma diversidade, um conhecimento muito forte, né? Então tem vários guardiões aqui presentes nessa aldeia, em outras aldeias, que tem um conhecimento enorme. A gente fica até um pouco angustiado, que a gente gostaria de fazer muito mais, porque tem muita coisa. Cada vez você vem um aprendizado, você aprende uma coisa, aprende outra, e por mais que você consiga registrar, você sabe que tem coisa que está indo, uma coisa meio etérea que aos poucos vai acabando. Pô, um exemplo, essa questão da dinâmica do conhecimento, né? O Tamalaô, que é o pai do cacique aqui, o pai do Seranhú, uma coisa que sempre me encantou a primeira vez que eu vi isso foi a produção de fogo com graveto. No caso, eles usam o urucum, pega o urucum, faz todo um corte especial ali para secagem, para usar exatamente para produzir fogo. Então tem um graveto um pouco mais grosso, que eles usam a base, e outro mais fino, que eles, como se fosse um lápis apontado, que encaixa, e eles produzem fogo a partir daí. Então é meio mágica, né? O fogo não é à toa que foi um dos primeiros conquistas da humanidade, foi salto evolutivo, né? Mas até hoje mesmo, quando você vê assim, essa produção, é uma coisa que você remete, sei lá, um registro que talvez na nossa genética antiga que vem, é uma coisa meio mágica. E então várias vezes que a gente vê aqui, eu pedia para ele fazer, então vira um espetáculo, inclusive para a própria comunidade, né? Os pequenos olham aquilo lá e tal. Mas é uma coisa que ele fazia, né? E perguntei para o Seranhú aqui, hoje ninguém faz, né? Eles não estão fazendo mais, né? Então o pai dele faleceu, né? A geração que viu tem isso na memória, mas os netos do Seranhú só conhecem a história, nunca viram, né? Não viram nem o avô fazendo, né? Nem o bisavô, né? E nem os filhos dele, os netos que viram, também não estão fazendo. Então é uma coisa que ainda está na memória coletiva, inclusive visualmente, mas a tendência é isso ficar só história. Ah, meu antepassado fazia fogo a partir de madeirinha do urucum, né? Mas a gente, por exemplo, uns anos atrás a gente fez pequenos vídeos sobre isso, né? O Tamalaô fazendo esse fogo. Então é uma coisa que tem um registro. Então é outra forma, você tem uma conservação local da história aqui, mais oral, mas a gente fez um registro anos atrás, né, de um pouco de imagem. As imagens às vezes ruins, que são equipamentos, não tinha prática nenhuma, né, mas tem um pouco de registro, né? Então você pode assim, juntar esses pequenos registros que você faz, mesmo às vezes que não é tão em termos de cinema, digamos assim, não é aquela coisa ideal, mas você tem alguns registros ali bacana, que hoje em dia é muito mais, por exemplo, quando você vai querer saber um pouco sobre história, os primeiros registros sobre populações indígenas, você tem ali 1500 e pouco, alguns registros ali falando, tinha populações ali na região amazônica, são coisas muito restritas, né? Hoje você tem capacidade de registrar muita coisa. Não tem como você não ser contaminado por uma série de coisas quando você vem numa comunidade, qualquer comunidade que você vai, que diferente da tua cultura,
você tem uma interação e você muda, né? Você muda quem você está contactando também, umas mudanças, né? Quando você tem uma relação de contato mesmo, uma interação ao longo desse tempo todo. Em 97, quando eu vi a primeira vez, como eu falei, era uma aldeia nova, estava surgindo. Então você chegava lá, a casa estava sendo estruturada, eu dormia numa rede que a casa não tinha ainda palha, não tava coberta. Então assim, é uma coisa fantástica, você está dormindo na rede, um monte de estrela, só que durante o dia é aquele solão. A água para você beber, você caminhava um pouco mais de 1 quilômetro até a beira do rio para pegar. Então você tem uma série de limitações que é muito gostoso você contar a história, o pessoal, nossa, que legal tal. Mas você tem uma série de limitações de calor, às vezes à noite é frio, a sujeira, muitas vezes você tem que tá andando ali, chão de barro e tal. Então você tem realmente uma série de limitações, você não tem água encanada, privacidade. Então você saiu da tua casa para ir no mato, todo mundo sabe o que você vai fazer. Então uma aldeia você não tem privacidade, né? Todo mundo sabe ali. E criança adora ficar em volta. Então são algumas limitações que você tem que estar preparado. Por exemplo, agora mesmo, a gente está conversando, o ambiente aqui é muito bonito e tal. Mas vocês estão vendo que estou o tempo todo assim, que é bicho, é pernilongo, né? Então às vezes você se machuca. Então tem uma série de coisas que você realmente tem que se adaptar às condições locais, né, as limitações que tem aqui para você exatamente conseguir trabalhar e se interagir. Porque você começar a chegar aqui, não gosto disso, não gosto daquilo, né, aqui está muito quente, tá frio, tá sujo. Esquece, se você começa a entrar um parafuso, não consegue trabalhar. Então é muito bom você ter uma série de conforto que a gente tem na cidade, né? Os elétricos, você chega na tua casa, aperta um botão, acende a luz, abre a torneira, sai a água. São coisas que você às vezes você faz no dia a dia ali, que na aldeia você vê o quão isso é um ganho gigante que você tem. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui numa aldeia que daí tinha uma água encanada, né, num ponto da aldeia, cara, isso aí já virou um luxo enorme. Você não tem que deslocar 1 quilômetro e pouco para tomar um banho, para pegar água, né? Você dá são os passos e liga uma torneira, não precisa nem ser dentro da casa, do lado de fora mesmo. Isso já é um ganho grande. Então as próprias aldeias elas foram se estruturando também com o tempo, então com isso você também consegue ter um pouco mais de autonomia, não só autonomia, assim, consegue ter um pouco mais facilidade, um pouco mais nas casas. Então você vem agora, uma coisa impensável, a primeira vez que eu vim aqui, para registrar, eu tinha que ter várias baterias extras, vim aqui, né, e economizar um tanto ali, porque não tinha como carregar. Acabou a bateria, acabou. Agora já tem gerador, agora já tem até inclusive placa solar, que você consegue, né, recarregar as baterias. Então, você tem um pouco mais de autonomia, você tem um pouco mais de flexibilidade para você conseguir executar o seu trabalho. Então tem coisa que vai facilitando, né? A questão de transporte, a primeira vez que a gente veio, então você pegava ônibus, né, de São Paulo até Canarana, 2 dias de viagem. Em Canarana você pegava um frete, ou um carro, 4, 5 horas até a beira do rio, tinha que levar combustível, entrava dentro do barco, mais 8, 10 horas até a primeira aldeia que a gente ia ficar. Então você tinha que levar tudo, né, combustível, alimentação, essa coisa. Para você ia ficar um mês, né, imagina toda essa dinâmica de material que você tem que levar. Hoje você não tem que levar muita coisa, mas começaram a surgir, inclusive, estradas. Aqui o Seranil fez, conseguiu, junto à prefeitura, mas ele que encabeçou, fizeram uma picada muito grande da aldeia até uma BR que tem ali, que é 100 e poucos quilômetros, abriram na mão, isso, uma picada, e daí a prefeitura veio com a máquina e abriu o restante. Então agora você chega de carro aqui. Então uma viagem de Canarana
até aqui, que eu tinha que fazer em quase 20 horas, agora em 4 horas você consegue fazer de carro e chega de carro. Então, você transportar as coisas é muito mais fácil. Então, seja de equipamento, seja alimentos, seja de equipe. Então, tudo isso vai facilitando. E em termos pessoais, né, é impossível você não ir trabalhando assim, tua mente, teu espírito ao longo desse período todo. É uma relação muito forte, né? Porque você tem também contato com outras culturas, você começa a avaliar a tua própria cultura também, aquelas diretrizes que você tem, aquilo que você aprendeu, né? Você começa a confrontar algumas coisas, né? A própria velocidade, né? Na cidade você está ali, você está muito mais pilhado, né? Vou fazer isso. Chega na aldeia, tem momentos ali que você consegue dar aquela parada, então até você consegue decantar algumas ideias, né? Processar. Aqui quando você dorme muitas vezes você dorme meio mais cedo, né? Começou a noite, você fica um pouquinho, daqui a pouco, né, você já vai ali para casa, já na rede, já dorme. E muitas vezes você acorda de madrugada, você fica pensando, né, o que vai fazer. Então você tem mais tempo de exatamente decantar. Coisa que na cidade, às vezes você está, hoje cada vez mais, você está em rede social, você responde isso, você responde aquilo, você recebe uma coisa. Então às vezes você está com muita informação, mas você não consegue nem ter tempo de processar. Coisa que aqui você consegue, é outra dinâmica total. E é muito bom para trabalhar com eles. Normalmente são povos que eles são muito alegres. Então você chega ali, eles gostam muito de conversar, gostam muito de contar história, de piada. Então é uma coisa bem bacana. A partir do momento que você consegue interagir, né, você ganha confiança deles ali. É uma coisa bem gostoso, né? E é aquela coisa, você vai construindo, para trabalhar com eles você tem que ser muito sincero. Qual que é o projeto, o objetivo é esse, o objetivo é aquilo, você troca ideia com eles, você acerta, você constrói o que vai fazer com eles, né? Então, primeira coisa, para ter sucesso, eles têm que estar envolvidos totalmente, eles têm que saber o que é, para que é. E fala assim, isso é nosso. E só prometo aqui que você sabe que você vai poder cumprir, né? Você prometer uma coisa, não, só para ficar bem na fita naquela hora, e depois não conseguir, cara, você queima o filme, né? E você não consegue mais recuperar aquilo lá. Então, eu prefiro você dar passos pequenos e ir construindo, do que querer ser aquele bacana e prometer. Ainda mais esse tipo de projeto que você sabe que você tem uma série de coisas que não depende de você. Então, por lá lembrar, eu fiz o projeto, está aprovado, mas o recurso muitas vezes não chega. Ou se chega, eu quero vir aqui para a época da colheita, abril, maio. Muitas vezes o dinheiro do governo só vai chegar depois, então você não consegue vir. Então você tem que saber ali, né, bem de manso o que você pode fazer e o que não pode. Não, é só uma pergunta que é um pouco nessa linha, assim, você tem uma trajetória de anos aqui, você viu uma série de transformações acontecendo, avanços, recuos e amadureceu como ser humano, como pesquisador, e foi assim, como é que você enxerga um pouco o futuro? Você fala de passos firmes e do tamanho correto. Como é que você enxerga agora que nessa velocidade que você está colocando, se você fosse apontar assim, olha, eu acho que a trajetória vai ser mais ou menos essa? Cara, é difícil você prever, né? Mas, primeiro, querendo ou não, vai ter uma enxugada em termos de espécies e variedades. Vamos colocar em termos do que a gente faz mais, em termos de conservação local. A tendência é dar uma enxugada, selecionar algumas coisas, né, que eles vão plantar, pela dinâmica. Eles estão em contato mais com a cidade, né, conseguem um pouco mais de alimento, então não precisa, porque o sal, né, dá um trabalho danado fazer o sal. Então, se você não tem um nicho, por exemplo, que você entre para a questão uma comercialização produtiva, né, a tendência é desaparecer um pouco, né? Mas se de repente conseguir entrar nesse nicho, né, a gente vai fazer um produto legal, né, com uma história,
um rótulo, essa coisa para vender, é um nicho legal. Então depende muito disso. A questão de turismo é um apelo muito forte, tanto algumas festas, o ambiente, então o turista gosta de vir aqui às vezes só para ficar, vir aquela peça esportiva. Então é uma forma deles manter uma tradição, ter uma independência financeira, porque o governo não suporta mais, não tem perna para ter dinheiro para ficar passando para cá. Então eles têm que descobrir algumas maneiras de conseguir obter recursos que eles necessitam, que hoje em dia precisam, né? E aqui o Ilha Grande, o Ciranhu, isso ele tem uma visão muito grande, né? De conseguir estruturar coisas para conseguir entrar nessa linha de ficar mais independente, né? Rede social, hoje, quando a gente vê a primeira vez, para você conseguir fazer um contato, era via rádio, você tinha que telefonar para uma cidade aqui perto, ela tinha rádio, ela colocava o telefone no rádio, que daí via rádio fazia contato com aqui na aldeia, que tinha outro rádio, e todo mundo escutava. E era muito difícil, então, em determinado horário que você conseguia. Hoje você consegue combinar uma entrada, né, por WhatsApp. Né, eles têm, então tem internet, então facilitou muito isso. Então eu acho que pegando o contexto, um fechamento, eu acho que é bem muito importante essa questão da visualização local, essa conservação local. Tem vários aqui da comunidade, outras aldeias, que têm essa visão mais de futuro, que sabe que é importante manter muita coisa, inclusive para a sobrevida deles e o reconhecimento, inclusive, da sociedade também perante eles, porque se eles pararem uma série de coisas ali da cultura, eles mesmos vão ser questionados, né? Por que eles estão lá, que eles não fazem mais nada, né? Então eles sabem, tem muitos que adoram isso daqui, né? Tem aqueles guardiões que gostam e vivem isso mesmo. Acho que tem várias frentes que interessantes, né? Tanto a manutenção, essa parte de ecoturismo, tem produtos que eles têm vários da comunidade que hoje estão saindo, estão estudando, estão formando, tem gente que já tem pós, tem doutorado, então eles já estão com uma visão também muito grande sobre eles, né? Então não é uma visão só de dentro para fora, eles saíram, então estão vendo de fora para dentro também, ao próprio povo. Então acho que tudo isso vai uma construção, mas o que eu vejo é que a mudança é muito rápida às vezes, coisa que até década de 70, 80 às vezes demorava, muitas vezes essa mudança, hoje em dia é muito dinâmico. Então esse equilíbrio, às vezes você vai um pouco mais para um lado ou para o outro, esse equilíbrio que é um pouco mais difícil às vezes de encontrar, mas é cultura, como qualquer cultura é dinâmica, mas é muito bom trabalhar. Né? Espero que a gente possa, fazendo muito tempo, fazer isso e registrar e apoiar. Não, é isso, eu acho que é uma satisfação muito grande esses anos todos. Como pesquisador, eu pude estar em contato com uma série de coisas, aprendizado muito rico. Formei família a partir desse contato também, então pessoalmente também foi uma coisa muito forte. Então eu só tenho que realmente agradecer essas oportunidades todas, espero que ainda tenha muito ainda ali. A gente tenta fazer, na verdade, um trabalho de formiguinha. Eu acredito, assim, é bacana, tem política pública, essas coisas todas, mas para internalizar você tem que ser uma coisa meio de formiguinha às vezes, né? E eu acho que é isso que a gente tenta fazer. Espero estar podendo ajudar, contribuir alguma coisinha aqui e ali. Dificílimo você conseguir abraçar tudo, então você às vezes tem que escolher algumas coisas para conseguir fazer bem feito. E espero ainda ter saúde e disposição para poder fazer muita coisa ali ainda por um bom tempo. Valeu.